Ezio surge no campo de batalha. Ela estava fraca e ferida, e a primeira coisa que ela pergunta é: onde está Sun Jinwoo? Antes que alguém responda, os demônios avançam. Eles querem o sangue dela. Suho fundido com Gray entra em ação. Brock segura o chefe e Beru força Ezio a lutar. E um por um, os demônios caem. No silêncio da vitória, Ezio finalmente entende: aquele garoto não é apenas humano, ele é o jovem monarca. E então o sistema faz a pergunta que muda tudo. Deseja recrutar Ezio como companheira. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 42 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo que é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 42, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. O líder da raid pede para os magos iluminarem o local. Eles utilizam magia de chama para fazer isso. Todos devem assumir suas posições de combate. Os inimigos estão logo à frente. Os monstros se aproximam rapidamente. E o líder da raid dizia: equipe de coleta, já que só tem 2 de vocês, quero que fiquem grudados na gente e coletem rápido. Lindogyon dizia: eu não acredito que eles querem a gente perto da equipe de ataque. Suho falava em pensamentos: monstros lagartos, já que a caixa aleatória amaldiçoada me deu o chifre de vulcã e estava esperando encontrar monstros demoníacos por aqui. Mas isso é uma boa chance de ver como grupos de caçadores lutam. Eu vou aprender com vários caçadores lutando juntos. Vemos os magos atirando fogo nos lagartos, enquanto os arqueiros atiram suas flechas e os guerreiros atacam com suas lâminas. Suho invoca a chave das sombras e dizia: conforme eu faço missões diárias, vários corpos de comandantes e centuriões goblins aparecem. Ergam-se. Nesse momento, utilizando a chave, Suho invoca as sombras dos goblins que estavam na Dungeon das Sombras. Agora Sung Suho consegue comandar 7 soldados das sombras. Graças ao aumento do atributo inteligência, o grupo de caçadores acabaram com os monstros lagarto e agora todos iriam fazer uma pausa para descansar. Um dos caçadores perguntam por que eles já iriam fazer um descanso e o líder da raid responde: mesmo querendo caçar mais, só tem 2 membros na nossa equipe de coleta, então não tem jeito. Quem diria que a equipe que deveria nos ajudar está nos atrasando. Porém, de repente, o líder se assusta. Ao olhar para trás, ele avista os goblins das sombras fazendo todo o trabalho de coleta. O caçador se pergunta o que era isso. Lindogyon comemorava: as coisas são muito fáceis com Suho, a equipe de ataque é mais lenta do que eu pensei. O líder da raid fica surpreso ao perceber que o time de coleta já fez o seu trabalho. Assustado, ele pergunta se aquelas invocações são de Suho. O garoto responde que sim. Lindogyon acredita que o chefe da raid deveria estar tentando caçar confusão novamente. Porém, algo inesperado acontece. O caçador segura nas mãos de Suho e diz: por favor, vire um membro exclusivo da equipe de coleta do nosso grupo. Suho responde que não pretende ficar fazendo o trabalho de coleta, porém o caçador insistia: vou te pagar o maior salário permitido pelo mercado. Porém, naquele momento, outro caçador chama o capitão. Eles estão com problemas. Os caçadores descobriram o cadáver de uma pessoa. O capitão e Suho ficam surpresos. Caído no chão logo à frente, realmente tinha um cadáver. Os caçadores acreditam que o cadáver é de um civil, porém ele estava com queimaduras. Os caçadores não lembravam dos monstros daquele lugar terem a habilidade de utilizar o fogo. Porém, Lindogyon e Sung Suho reconhecem que tipo de cadáver era aquele. Esse era uma pessoa que foi infectada pelos névoas flamejantes e acabou se tornando um deles. Suho fica preocupado, afinal os dois presenciaram esse terrível incidente em sua universidade. O capitão se aproxima e diz: névoa flamejante quer dizer que são os novos monstros que queimam com uma chama azul? Dogyon responde que sim, ele tem certeza. Nós estávamos no lugar do incidente da névoa flamejante, na Universidade de Artes da Coreia. De repente os demais caçadores do grupo encontram outros corpos carbonizados. Um dos caçadores pergunta ao líder se eles devem parar e relata a associação. O capitão dizia em pensamentos: é certamente estranho, mas as roupas desses cadáveres definitivamente são de civis, não de caçadores. Considerando que nosso grupo possui despertados de rank D e C, não deve ser um problema. Vamos continuar. Essa foi a decisão do capitão, e os outros caçadores já esperavam por isso. Suho fica surpreso e se pergunta por que esse cara quer continuar, mesmo em uma situação tão perigosa. Ele dizia: com licença, mas os névoas flamejantes são muito mais perigosos do que pensa. O capitão então responde: sendo o líder da raid, eu que vou decidir isso. Equipe de coleta, por favor terminem aqui e nos siga. Dogyon se pergunta se terá que ver aqueles monstros novamente. E Suho se lembra que seu amigo tem a habilidade de corrida. Se as coisas ficarem ruins, fuja imediatamente. Parece que algo perigoso está prestes a acontecer. Os caçadores vão até as profundezas daquele lugar. E enquanto isso, em uma sala, vemos vários névoas flamejantes amarrados e gritando de dor. Eles estavam presos em um tipo de máquina. E enquanto seus corpos queimavam, eles giravam em volta
volta de uma pedra dourada. Os 3 demônios responsáveis por aquele lugar apenas observavam e um deles dizia: o poder de fogo ainda deixa a desejar. Segundo, como está nosso progresso na questão do combustível? O demônio encapuzado nomeado de segundo responde: surgiu um problema com o suprimento, então está sendo difícil de conseguir mais. Parece que precisarei pedir para aquele humano criar um novo fornecedor. O demônio menor dizia: precisamos mais, rápido. Segundo então fala: quem diria que os hiena, aqueles que nos davam combustível, teriam um problema? Nesse ritmo, vamos produzir menos poeira estelar que as outras fábricas. O demônio maior pressente algo e o menor dizia: presença detectada acima. O outro então fala: é um caçador? Perfeito. Bem quando precisávamos de combustível. O demônio menor se chama terceiro e dizia: eu vou, irmãos. Sacrifício, invocar parentes, preparar. Ao que parece, esse demônio não consegue desenvolver uma frase completa. Ele apenas diz palavras-chave para seus irmãos entenderem seu plano. O segundo demônio pergunta: terceiro, está ciente que precisa capturá-los vivos? O terceiro segura sua espada e responde que sim. Naquele momento, os caçadores que estavam invadindo aquela fábrica acabaram de derrotar vários monstros lagarto. O líder utiliza seus poderes de cura para assim curar seus aliados. Ele dizia: vamos receber bastante hoje. Um dos caçadores falava: ainda bem que decidimos continuar. O healer então coloca sua mão no bolso e diz: estava guardando isso até agora, mas já que conseguimos uma boa coleta hoje, eu vou usar. É chamado de poeira estelar. Já ouviram falar disso? Os caçadores ficam surpresos ao verem aquela pérola azul e diziam: uau, é o amplificador de mana que se popularizou com os caçadores ultimamente. Ouvi dizer que é muito difícil de conseguir. Quem diria que você estava escondendo isso o tempo todo? O líder revela que os efeitos da poeira estelar duram apenas uma semana, mas dizem que é potente o bastante para aumentar o rank de um caçador de baixo rank. Se eu tomar isso, terei mana bastante para virar um rank C. De repente, ao fundo daquele túnel, vemos o terceiro irmão demônio se aproximando em alta velocidade. Seu alvo é o healer do grupo. Rapidamente ele avança até as costas do líder e desfere um poderoso ataque. Antes que pudesse tomar a poeira estelar, o líder acaba sendo atingido por aquele demônio. O terceiro demônio sabe que precisa daquele caçador vivo e por isso utilizou a parte de sua espada, que não tem corte, para desferir aquele golpe. Todos os outros caçadores ficam surpresos. Aquele era um monstro mágico que acabou de falar a língua humana. De qualquer forma, ele é um inimigo e por isso os caçadores devem ficar em alerta. O demônio avança mais uma vez e consegue derrubar outro caçador. Ele conta quantos inimigos existem. São 10 caçadores no total. O demônio dizia: oponentes difíceis. 10, não preciso de todos. Matar caçador forte. O demônio retira da manga uma poeira estelar. Os caçadores ficam assustados ao verem um monstro que possui esse item. Eles se perguntam se até os monstros podem tomar isso. O demônio responde que sim, e então toma aquilo. Os caçadores então avançam dizendo: temos que matá-lo antes que surta efeito. Pessoal, avancem. O demônio ataca com sua espada e começa a atacar o corpo daqueles caçadores. Seus corpos estão sendo cortados. Após derrotar os guerreiros, o demônio ataca os magos sem piedade. Suas magias de fogo não fazem efeito contra aquela coisa, e até mesmo as tochas feitas de magia são apagadas. O local fica todo escuro, e o demônio aproveita a chance para atacar os caçadores, que não conseguem vê-lo. Eles começam a gritar por socorro, mas no final, o demônio mata todos os caçadores, e leva apenas o líder com vida. Sua espada estava banhada de sangue, o combustível foi adquirido. De repente, Suho recebe uma missão do sistema, o resgate dos sobreviventes. Um demônio capturou algumas pessoas por perto. Resgate o máximo possível. A recompensa mudará de acordo com o número de sobreviventes resgatados. Número de sobreviventes atuais, 7. Suho fica surpreso ao ver aquela mensagem. Ele retira a máscara de proteção do seu traje. O jovem monarca estava surpreso. Então isso foi obra de um demônio. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Suho deve cumprir o alerta de missão dado pelo sistema. Resgate os sobreviventes. Beru se aproxima e pergunta o que aconteceu. Suho revela sobre a missão. Parece que há alguns demônios próximos que sequestraram os humanos. Vendo como quanto mais pessoas eu salvo, mais recompensas eu ganho. Logo logo a vida das pessoas vai estar em um grande perigo. Suho se aproxima de Talin e diz: ei, acho que algo aconteceu com o time de ataque. Saia da dungeon agora. Lin Do-gyun pergunta como o garoto sabe disso. E Suho responde: são apenas meus instintos. Os goblins te levarão para a entrada. Nesse momento os goblins das sombras começam a empurrar Do-gyun para a saída. Ele diz para Suho esperar um segundo e pergunta o que o garoto iria fazer. Suho revela que vai encontrar o time de ataque. Nesse instante Do-gyun fica surpreso com a determinação de seu amigo e dizia: tudo bem, eu seria apenas um obstáculo se fosse com você. Assim que eu sair, pediria ajuda à associação de caçadores. Suho agradece seu amigo e nesse momento invoca Grey, o descendente do monarca das presas. O jovem lobo se funde com Suho. Nessa forma seus cabelos ficam brancos e o jovem monarca também coloca suas manoplas de vulcã. Ele está em sua forma mais poderosa e dizia: precisamos ir rápido. Suho avança para o fundo
fundo daquela dungeon. Aquele lugar era escuro e sombrio, um lugar certamente assustador. Os caçadores que foram capturados com vida são jogados no chão. O demônio chamado Terceiro dizia: carvão obtido. O demônio que se chama Segundo diz que seu irmão voltou bem rápido. O portal abrirá em breve e os demônios serão invocados. Terceiro diz que venceu os adversários bem rápido. E Segundo responde: ok, para celebrar sua vitória rápida, organize os carvões. Terceiro diz que isso não era justo. Ele pega os caçadores que estão inconscientes e os coloca frente àquela máquina estranha, onde as névoas flamejantes estão presos. Segundo então se pronuncia: fico feliz que conseguimos repor o carvão. Com isso, devemos conseguir produzir esse lote de poeira estelar sem muitos problemas. O veneno que fomos ensinados a fazer usando as técnicas demoníacas secretas e um estimulante do despertar derivado do veneno Berserker. Essa é a poeira estelar. O veneno Berserker existente pode aumentar o poder mágico de alguém, mas ele tem um efeito colateral que consome a força vital de seu usuário. Quem diria que os efeitos colaterais das chamas, que vêm ao queimar cristais de essência demoníaca, que estão banhados no sangue de demônios, poderia ser mitigado ao substituí-los pelas chamas dos névoas de fogo do inferno. O demônio chamado de primeiro então completa: tudo isso é graças ao apóstolo ter nos ensinado como fazer. Até mesmo os monstros, que são feitos pela corrupção da alma de um ser vivo, causando a perda da sua racionalidade, foram trazidos para esse mundo pelo apóstolo. Graças a isso, demônios de rank baixo como nós, agora temos uma chance de ficarmos mais fortes. Vemos que o olho do terceiro brilhava, e nele tinha o símbolo do Zithari. Ele concorda com o que o primeiro disse, porém de repente os três demônios pressentem algo. O primeiro dizia: há uma presença se aproximando rapidamente desse lugar. O segundo pergunta se teria algum caçador sobrando, porém o terceiro responde: camarada, novo caçador, grande chance. De repente a porta daquele lugar é arrebentada com apenas um chute. Quem acaba de chegar ali é Sung Suho. O terceiro demônio avança com sua espada gigantesca. Ele corta a porta de aço que foi jogada em sua direção. Suho diz para Bero que esse realmente é o lugar que ele procurava. Seus olhos brilhavam e ele se surpreende ao ver que à sua frente estavam três demônios. Suho dizia: tem também aquela coisa ali atrás. Eles amarraram algumas névoas flamejantes e estão queimando elas. Isso é algum tipo de ritual. Felizmente os sobreviventes ainda estão seguros. De repente a lâmina do terceiro demônio se aproxima do pescoço de Suho. O inimigo desfere um poderoso corte, mas o filho do monarca consegue se esquivar. O demônio fica nervoso e Suho dizia: vocês são os caras que mataram os caçadores que eu encontrei vindo para cá. Suho prepara um poderoso soco e desfere seu ataque. O demônio se defende com sua espada, mas mesmo assim é arremessado para longe devido ao impacto. O segundo demônio, vendo aquilo, dizia: ele consegue desviar do seu ataque, mesmo com o terceiro sendo aprimorado com a poeira estelar. Parece que precisamos ajudar. O primeiro e o segundo irmãos demônios consomem a poeira estelar para aumentar seus poderes. Naquele momento, o terceiro enfrenta Suho. Apesar de seus rápidos ataques de espada, Suho consegue se defender utilizando suas novas manoplas. Porém, de repente, uma voz diz: saia da frente, terceiro. Suho se assusta com aquela pressão de energia mágica e ao olhar para o alto percebe que o demônio maior estava se aproximando para atacar. Após consumir a poeira estelar, ele ficou muito mais forte. O primeiro demônio então desfere um poderoso soco que atinge o chão. Suho conseguiu tomar distância saltando para trás, porém logo atrás dele o segundo demônio aparece. Ele possui um poder elétrico nas mãos e com isso atinge Suho pelas costas. O corpo do jovem monarca recebe uma poderosa descarga elétrica mágica e enquanto estava paralisado, o terceiro demônio avança com sua espada gigantesca. Ele estava prestes a cortar o corpo do jovem monarca, mas nesse momento Suho diz: ergam-se. As sombras então se erguem e nessa hora tomam a forma de goblins das sombras. Eles partem para cima do inimigo e seguram o terceiro demônio. O segundo demônio fica surpreso ao ver o poder do monarca das sombras e Suho aproveita essa brecha para poder atacá-lo. Ele joga o inimigo para longe e o demônio dizia: primeiro, aquilo é. E o primeiro responde que sim, foi aquilo que vimos no dia em que os demônios foram exterminados. É igualzinho à autoridade do monarca das sombras, embora aquilo seja tão fraco que sequer pode ser comparado ao poder do monarca das sombras. Nesse momento o terceiro acaba destruindo todos os goblins das sombras com a sua espada. Suho porém continua de pé diante dos três demônios e o segundo dizia: bem, se ele não é o monarca das sombras, então não precisamos ficar com medo. Os três demônios se colocam em posição de combate e Suho dizia em pensamentos: eles são mais fracos que o Brock se eu os enfrentar individualmente, porém vai ser difícil para mim derrotá-los com eles formando um time de 3. Mesmo se eu continuar revivendo os goblins, só estarei desperdiçando minha mana. Será que devo usar aquele método? De repente Suho escuta a voz de Bero e se lembra de algo que ele disse: jovem monarca, como você mandou, só comi esse corpo até ser capaz de ler suas memórias e deixei o resto do cadáver como estava. As sobras ficam mais fracas com o passar do tempo de suas mortes. Tem algum motivo pelo qual você escolheu manter
esse cadáver? Surro responde, é que eu pensei em algo, enquanto via os momentos finais do Brock. Se a sua última luta estava repleta de arrependimentos por estar sendo controlado pelos Itarin, talvez ele possa me ajudar e lutar sem restrições como um guerreiro, se eu usar a autoridade das sombras nele. Mas se eu quiser fazer isso, precisarei da permissão do Gray. Nesse momento, o Gray se aproxima e Surro pergunta, Gray, tudo bem para você? O descendente de Rakan concede a permissão para o Surro e, voltando ao presente, o jovem monarca abre a Dungeon das Sombras com a sua chave. Ele dizia, erga-se. Uma grande sombra se forma e Surro falava, Brock, se você tem arrependimentos, então lhe darei a oportunidade de lutar. Se é isso que você deseja, responda ao meu chamado. Vemos o cadáver de Brock dentro da Dungeon das Sombras. O poder do jovem monarca se aproxima rapidamente dele, e assim a hiena ressurge, sendo agora um soldado das sombras. Brock aparece, ele agora é uma sombra de Sung Surho. Seu tamanho é colossal, e até mesmo os demônios ficam surpresos. O grito da hiena estremece aquele lugar. Os demônios assustados diziam, ele, a hiena Brock, foi aquele cara que derrotou o Brock. Surro falava, com isso temos eu, Gray e o Brock. Agora estamos em mesmo número. Beru fica triste por não poder ajudar na linha de frente, porém Surro estava sério. Ele tem o desejo de derrotar os 3 demônios. Com seus olhos brilhando, ele dizia, então vamos lutar. Brock e Surro avançam com todas as suas forças. A batalha contra os 3 demônios se inicia, porém de repente o portal que foi aberto naquele lugar muda de cor. Aquele era o portal criado pelo segundo. Sua cor fica vermelha e alguém sai de dentro dele. Essa pessoa de cabelos roxos também é um demônio. Ela observa o confronto que estava acontecendo ali. O seu nome é Ezil. Ezil vê o choque entre os poderes de Sung Surho e os demônios. Ela se perguntava, quem me invocou aqui? Esse é o trabalho de um demônio que quer acabar com a minha vida? A garota, porém, fica surpresa ao ver o soldado das sombras Brock. Ela se pergunta por que tem um soldado das sombras naquele lugar. Sung Surho, fundido com Gray, ataca o demônio chamado Terceiro. Ele é o caçula entre aqueles 3 inimigos. Seus golpes estavam praticamente equivalentes. Surho defende os ataques de espada, utilizando suas manoplas de vulcã. Porém, de repente, ele se mostra superior, acertando uma joelhada na barriga do adversário. Terceiro então abre sua boca e cospe sangue. Surro aproveita essa brecha para continuar o seu ataque. Ele avança e diz em pensamentos, com isso vai ser -1. Porém, de repente, um raio poderoso se aproxima. O garoto consegue perceber este ataque. Ele então salta e toma distância. Esse é um golpe do demônio chamado Segundo. Surro estava sério e dizia, mais um para interferir. A combinação desses demônios é complicada de lidar. O segundo pede para seu irmão menor tomar cuidado. E Surro continua, se essa luta se estender mais, vou ficar sem mana por causa da possessão de Gray. Até mesmo Brock, que se tornou um soldado das sombras e agora está mais fraco, se comparado à sua versão original, atingiu seu limite. Só para parar um deles. Vemos que Brock estava enfrentando o demônio maior, o chefe daquele grupo. Surro falava, como posso separar esses 2 para eu poder lutar contra um de cada vez? De repente os cabelos roxos se colocam à frente de Surro. Essa é Ezil. Ele vê as costas da garota demônio que fica frente aos inimigos. Ela dizia, deixa eu te perguntar uma coisa, onde está o senhor Sung Jinwoo? Ezil carrega consigo uma lança. Ela estava séria. Surro surpreso se perguntava, uma cavaleira ferida, de onde ela apareceu? E ela está procurando pelo meu pai. Nesse momento Beru se aproxima e pergunta o que Ezil estava fazendo ali. A garota reconhece essa voz, mas se assusta com a nova aparência de Beru. Ela dizia, sim, você é o Beru. Onde está o seu corpo? Estou tão feliz de te ver. Onde está o senhor Sung Jinwoo? Quem é aquele garoto humano que está com você? Beru fica furioso por Ezil estar o apertando e responde que era uma longa história. O demônio caçula pergunta, oferenda, invocação de demônio? Seu irmão segundo responde que sim, mas por alguma razão ela parece conhecer nossos inimigos. Seria problemático se ela escolhesse se juntar a eles. Ezil sorri, ela tinha lágrimas nos olhos e dizia, e pensar que eu encontraria o Beru aqui. Ele conseguiu, agora posso ficar mais tranquila. Beru, porém, responde, esse é um ótimo momento, vamos continuar nossa reunião mais tarde, então dê cabo daqueles demônios enquanto está aqui. Ezil fica surpresa com esse pedido e os demônios começam o seu contra-ataque. Eles diziam, vamos nos livrar da demônio ferida primeiro, só precisamos do sangue dela para fazer mais pó estelar. Surro lembra de ver aquela mulher em algum lugar. Ele dizia, parece que ela está ferida, será que consegue lutar contra ele sozinha? Beru responde, demônios de rank baixo não são páreos para ela, seu nome é Ezil. O demônio menor ataca a garota e Beru falava, quando nosso Lorde destruiu o mundo demoníaco, a família dela foi a única família de demônios nobres que foi poupada. Ela é a filha mais velha da casa Ladir. Em termos humanos, as habilidades dela estão no mesmo nível que a de um caçador rank S. Surro fica surpreso ao ouvir aquilo. Ela tem o nível de um rank S?
S, significa que vou poder ver como um Rank S luta. Porém, de repente, a lança é jogada para longe e a mulher demônio é facilmente derrotada. Beru e Suho ficam surpresos com aquilo. Beru pergunta por que ela estava tão fraca. Mesmo a quantidade de mana que estou detectando de você é muito mais baixa do que antes. Ezio cai no chão e responde: aconteceram umas coisas. Mais ou menos 6 meses atrás, a maioria dos demônios no mundo demoníaco começaram uma rebelião. E lutamos o melhor que podíamos, mas nossa família não foi capaz de resistir à rebelião sozinha. Consegui sobreviver graças ao resto dos membros da minha família, mas meu sangue foi tomado enquanto eu estava fugindo e perdi meus poderes. Beru pode me emprestar seu poder? Beru fica nervoso e diz que seria um desperdício de sua mana. Ezio fala que ele é muito mal. E Suho dizia: agora tenho 2 pessoas que perderam seus poderes. O demônio maior então falava: meus irmãos, vocês ouviram aquilo? Não consegui reconhecê-la porque ela ficou muito fraca, mas pensar que há uma sobrevivente da casa Ladir, essa é uma chance para nos tornarmos mais fortes ao consumir o sangue de um demônio nobre. Suho dizia: se eu pudesse lutar contra eles um de cada vez, então seria fácil de lidar com pelo menos um deles. Beru fala que tem uma boa ideia para isso. Chegou o momento para eu usar a habilidade que recuperei depois de ganhar um pouco mais de mana. Uma energia vermelha aparece na mão de Beru. Ele coloca seu poder no corpo de Ezio. Beru usou a habilidade Ordens Rígidas. Essa habilidade aumenta os atributos de Ezio em 50%. A mulher demônio levanta furiosa. Essa habilidade colocou uma maldição de insanidade em seu corpo, tendo um efeito colateral. Beru então ordena: vá para a luta, sua demônio inútil. Ezio corre em alta velocidade e vendo aquilo, Suho dizia: ela está em um estado bem lamentável. Enfim, se eu puder transformar isso em uma luta de 1 contra 1, vemos que Brock também avança contra o demônio maior. A batalha entre os dois volta a acontecer. Ezio lutava contra o segundo demônio. Sua lança ataca o escudo mágico feito por ele e de repente o terceiro ataque Ezio pelas costas. Ele dizia: sangue da nobre demônio obtido. Sua espada estava prestes a cortar o pescoço da garota, mas Suho aparece de repente e segura o inimigo. Ele salva a vida de Ezio e joga o demônio para longe. O terceiro é jogado nas máquinas de fazer poeira estelar. Ele atinge o cristal e começa a agonizar de dor. Aproveitando esse momento, Suho avança mais uma vez e agora corta o demônio ao meio com sua própria espada. O sistema manda uma mensagem: você matou um demônio de rank baixo, você subiu de nível. Suho se recupera após subir de nível. Ele concentra seu poder no punho e diz: um a menos por enquanto. O chifre de Vulcão devora a alma daquele demônio e seu dano físico aumenta em 31%. Ezio atacava ferozmente o escudo mágico do inimigo. O segundo demônio fica preocupado. O irmão caçula morreu. Merda, preciso fazer alguma coisa para parar essa mulher louca. De repente o efeito da habilidade Ordens Rígidas de Beru acaba. Ezio perde sua consciência e cai no chão. O demônio não entende o que aconteceu, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, Suho aparece atrás dele. Ele rapidamente quebra o pescoço do adversário e diz: -2. O chifre de Vulcão também devora aquela alma e Suho sobe de nível mais uma vez. Agora resta apenas um inimigo. Vemos o demônio gigantesco arremessando Brock para longe, porém ao olhar para trás ele observa seus irmãos mortos e diz: agora somos nós que estamos em desvantagem numérica, aqueles inúteis malditos. No entanto, ainda não acabou. Brock a hiena se levanta mais uma vez. Ele se prepara, mas o demônio gigantesco tem outro plano. Ele parte para cima de Ezio, que estava inconsciente. Em pensamentos o vilão dizia: preciso ficar mais forte ao consumir o sangue da demônio nobre. Porém, antes que pudesse arrancar a cabeça de Ezio, o demônio é parado. Suho pisa em sua mão. A gigantesca mão do demônio é quebrada e Suho dizia: isso não vai rolar. Deixa alguma coisa para eu absorver, Brock. O demônio maior fica assustado ao perceber que o soldado das sombras estava logo atrás dele. Brock abre sua enorme boca e ataca e devora o inimigo. Pouco depois Ezio acorda. Beru pergunta se ela ainda estava viva. A garota se levanta com dificuldade e diz: Beru, você é tão mal. Mais importante, não acredito que tem outro humano tirando o Sr. Sung Jin-woo que pode usar soldados das sombras, mas quem é ele? Beru responde: você não é leal o suficiente, então não consegue mesmo reconhecê-lo. Dê o seu melhor para se lembrar. Você já sabe que é o provável candidato. Ezio nesse momento fica perplexa. Será que ele é? Após o chifre de Vulcão devorar mais uma alma de demônio, Suho sobe de nível mais uma vez e agora passou do nível 20, sendo capaz de acessar a loja do sistema. Gray e Suho interrompem sua fusão e observando aquilo, Ezio fica com lágrimas nos olhos. Realmente é ele. Ela se lembra de Sung Jin-woo carregando seu filho, que ainda era um bebê, quando ela o conheceu. Ele é o jovem monarca. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Ezio finalmente descobre quem é Sung Suho. Ele é o jovem monarca. Suho fica surpreso e dizia em pensamentos: ela acabou de me chamar de jovem monarca. Ezio continuava: não consegui te reconhecer porque você está tão diferente agora. Se parece tanto com
Senhor Sun Jinwoo. Nesse momento, Ezio perde sua consciência e, assustado, Suho pergunta: Beru, você a conhece, não é? Ela está bem? A formiga das sombras responde: parece que está exausta, é só isso. Acabou sua energia e ela desmaiou. Não parece morta, então não acho que você precisa se preocupar. Suho fala que isso é algo bom de ouvir. Ele se sente um pouco mal por ela. Suho também consegue resgatar os caçadores sobreviventes. Beru utiliza um pouco da sua magia de cura para ajudá-los a sobreviver. A missão Resgate os Sobreviventes foi concluída. Suho recebe uma notificação do sistema. 4 sobreviventes foram resgatados. A recompensa da missão então chega. Suho fica feliz que os sobreviventes agora estão seguros. As seguintes recompensas foram preparadas: pontos de habilidade mais 3 e 700 moedas de ouro. Suho fica surpreso com a quantidade das moedas de ouro. Ele abre a janela da loja e dizia em pensamentos: é como eu pensei, consigo usar o ouro para comprar itens na janela da loja. Também há poções. Parece que tem uma grande variedade de itens disponíveis para concluir as missões e ganhar dinheiro. Me lembra dos meus dias de criança, quando eu recebia trocados depois que terminava as tarefas que me pediam para fazer. Suho sorri, parando para pensar: foi meu pai que me deu esse sistema, afinal de contas. Pai, obrigado pelos trocados. Suho fica surpreso, ele não consegue dividir a poção de HP com outra pessoa. A poção de cura de grau baixo consegue recuperar seus pontos de vida. Você irá lentamente recuperar 500 pontos se bebê-la, porém não pode compartilhar com outras pessoas, como por exemplo o Ezio. Suho se pergunta se poderia derramar na boca da mulher demônio, e então o garoto faz isso. Ele derrama a poção de cura em Ezio, e para sua surpresa isso realmente funciona. A garota começa a se recuperar. Beru, ao ver aquilo, dizia: eu não acredito que está gastando dinheiro com uma demônia inútil. Jovem monarca, você é tão generoso. Suho responde: eu não posso deixá-la assim. Vamos levá-la para a Dungeon das Sombras primeiro. Brock traga os corpos dos demônios, que derrotamos também. Brock e Gray arrastam os corpos dos demônios derrotados para dentro do portal. Beru pergunta se o jovem monarca não iria com eles para a Dungeon das Sombras. Suho, porém, responde que ainda tem algo a fazer. Ele pega a espada do demônio caçula e vai até as máquinas que produzem poeira estelar. Ele dizia: névoas flamejantes. Pensei nisso na primeira vez que os vi, mas sempre parece que estão sentindo muita dor, como se estivessem cobertos por chamas. Me desculpe, esse é o único jeito que consigo ajudar. Sung Suho se prepara para atacar e utilizar a habilidade Corte e Tempestade, enquanto o jovem monarca acabava com o sofrimento dos névoas flamejantes. Do lado de fora daquele lugar, vemos um homem junto de alguns membros da Associação de Caçadores. Um dos agentes dizia: descobrimos cadáveres de lagartos despedaçados e névoas flamejantes dentro da dungeon do tipo campo, mas baseado nos ferimentos dos caçadores mortos que vimos na dungeon, não parece que foram mortos por monstros. Também descobrimos uma sala subterrânea, parcialmente destruída, que possui marcas de espada. O homem, escutando aquilo, dizia: então havia outra coisa além dos monstros. Lin Do-gyun estava se preparando para ir embora, mas o homem o impede dizendo: espera, você é o Sr. Lin Do-gyun, a pessoa que reportou esse incidente? Há um registro de alguém com o nome de Sung Suho na equipe de coleta, você conhece ele? Do-gyun responde que sim, ele é um jovem que veio ajudar. O homem pergunta onde Sung Suho estava agora. Do-gyun não sabe o que dizer e, após gaguejar, responde: depois que ele saiu da dungeon comigo, foi para um local seguro se esconder. É constrangedor, mas não tem nada que caçadores de rank E como nós possamos fazer, além de pedir ajuda para a Associação de Caçadores. O homem fica com o rosto sério. Ele segura no ombro de Do-gyun e diz: você foi bem, tomou a melhor decisão que um caçador de rank E pudesse tomar, assim como o manual instruiu. Quero que todos vocês continuem procurando e tenham certeza de não deixarem nenhum vestígio passar. Do-gyun fica aliviado, porém dizia em pensamentos: a pessoa que salvou os caçadores que sobreviveram provavelmente foi o Suho, certo? Não sei qual motivo o Suho tem para esconder o seu rank, mas tenho certeza que não é por algo ruim. Vou esperar até ele me contar o que está acontecendo. Dentro da Dungeon das Sombras vemos Ezio, que acabou de acordar. Ela dizia: e pensar que algo assim aconteceu. O Monarca das Sombras partiu da Terra para poder impedir a invasão dos exércitos dos deuses de fora. Beru falava: nosso rei me enviou para a Terra para liberar o selo do jovem monarca, apesar de que o jovem monarca é um prodígio e já tinha liberado sozinho o seu selo. Suho falava: seu nome é Ezio, certo? Nos encontramos antes? A garota, sorrindo, responde que sim. Nos encontramos no tutorial que você passou. Você disse que se lembraria de mim. Por acaso se esqueceu? Suho, em pensamentos, diz que por alguma razão suas memórias dessa época são um pouco vagas. Mas ele se esforça, então se lembra rapidamente de Ezio e seus cavaleiros demoníacos. Você é aquela que se rendeu assim que me viu. Beru fala que ela fez um péssimo trabalho, sendo que deveria estar testando o jovem monarca. Deixando isso de lado, porque você ficou tão fraca, o que aconteceu no reino demoníaco? Ezio responde: sobre isso, acho que eu devia explicar ao jovem monarca também. Você ouviu do Beru que o monarca das sombras erradicou o
rei dos demônios e os outros nobres demônios, certo? Depois disso, a Casa Ladir se tornou a casa de demônios número 1 no reino demoníaco. Estivemos esperando pelo chamado do Monarca das Sombras no castelo demoníaco. Décadas se passaram, o Monarca das Sombras não nos chamou e nós vivemos uma vida pacífica, mas problemas surgiram meio ano atrás. Um estimulante de amplificação de poder mágico, conhecido como pó estelar, começou a ser distribuído entre os demônios. Suho fica surpreso ao ouvir aquilo. Pensando nisso, acho que ouvi os demônios que lutei falando sobre isso. Esse o continuava. Apesar de que o pó estelar não tem tanto efeito nos demônios de rank alto, com poder mágico alto, quando um demônio de rank baixo usa, ele pode aumentar o poder mágico grandemente, sem pagar nenhum preço. O pó estelar se tornou uma oportunidade para eles, e já que o Monarca das Sombras esteve ausente por um longo tempo, os demônios começaram a se juntar com um único objetivo em mente. Começaram a se rebelar contra nós, a Casa Ladir, que era protegida pelo Monarca das Sombras. Foi assim que a rebelião dos demônios eventualmente se tornou uma guerra. A Casa Ladir lutou contra eles para proteger o castelo demoníaco que o Monarca da Sombra nos confiou, mas nossa casa era muito fraca para se defender contra a rebelião dos demônios e acabamos perdendo em meio ano. Os demônios que participaram na guerra não pararam por aí, eles até sugaram o sangue dos membros da minha casa que fizeram de prisioneiros de guerra. Eles começaram a beber nosso sangue, o sangue dos nobres demônios de puro sangue, para que pudessem ficar mais fortes. Esse eu começa a tremer e dizia: foi assim que meu pai e o resto da minha casa foram sacrificados. Eu também perdi muito da minha força, porque muito sangue meu foi retirado. Sou patética, todo mundo morreu, mas eu sobrevivi sozinha. Agora que o reino demoníaco foi roubado, não sei o que deveria dizer ao Monarca das Sombras. Suho então falava: você fez um bom trabalho. Teve vezes que pensei o que meu pai faria se ele fosse eu. Você e sua casa lutaram com suas vidas em risco na ausência dele. Então acho que é isso que ele diria. Também sou grato a você por lutar pelo meu pai até o fim. Vou te ajudar o quanto puder. Vamos reviver a Casa Ladir juntos. Ezio. A mulher demônio fica surpresa e nesse momento se lembra de Sun Jinwoo quando ele invadiu o castelo demoníaco. Você não disse que a competição de hierarquia entre as casas de demônios é sempre intensa? Vou ajudar a Casa Ladir a se tornar a número 1. Ezio começa a chorar e diz: jovem monarca, o nome da minha casa é Ladir. A garota enxuga suas lágrimas e sorri. De repente, uma mensagem do sistema aparece. A última sobrevivente dos nobres demônios de puro sangue. Ezio expressa seus agradecimentos a você. Deseja recrutar a descendente do Monarca das Chamas Brancas como sua companheira de equipe. O sistema avisa Suho que Ezio é a última sobrevivente dos demônios nobres de puro sangue e pergunta se o garoto vai recrutar a descendente do Monarca das Chamas Brancas como sua companheira de equipe. Suho fica surpreso. Ezio é a segunda descendente de um monarca que ele conhece, a única demônio nobre que sobreviveu. Ezio não entende o que está acontecendo, mas Suho sorri e aceita ela em sua equipe. O sistema alerta que devido ao vínculo que ele possui com a descendente das Chamas Brancas, uma habilidade de vínculo foi criada. Essa é a explosão demoníaca. Suho pode receber energia da descendente das Chamas Brancas e descarregar uma poderosa explosão. Ezio fica surpresa. Ela diz que de repente tem uma janela de status aparecendo para ela. Suho então dizia: eu não sabia que isso aconteceria, já que o Gray não consegue falar a língua humana para conversar comigo, mas acho que meus companheiros de equipe podem ver a janela de status também. Beru fica surpreso e Suho dizia: sim, a Ezio se tornou minha companheira de time, como a descendente das Chamas Brancas. A mulher demônio fica surpresa. Ela não acredita que seria a descendente do Monarca das Chamas Brancas. Suho, Ezio, Gray e Brock andam pela Dungeon das Sombras. Sung Suho então dizia: vamos testar nossa nova habilidade de vínculo. Então Ezio, está preparada? A mulher demônio responde que sim. Suho então utiliza a habilidade de vínculo explosão demoníaca. Nesse momento, o corpo de Ezio se transforma, seus cabelos se tornam chamas brancas e seus olhos brilhavam e seu corpo fica completamente diferente. Ela passa por uma transformação e em suas mãos concentra uma poderosa magia elétrica, completamente negra. Aquela energia se funde com o punho de Sung Suho. O garoto fica surpreso e dizia: essa é a habilidade de vínculo da Ezio. A garota rapidamente volta ao normal e cai no chão após enviar sua energia para Suho. Ele fica surpreso e a garota caída diz que sua energia acabou, depois de usar a habilidade apenas uma vez. Sung diz para ela não se preocupar e descansar um pouco. Seus olhos começam a brilhar, ele manipula aquele poder em seu punho direito e dizia: apenas um uso já consome toda a energia dela. Quão forte isso é? Suho fecha seu punho e vendo aquilo Ezio falava: e pensar que poderia haver uma habilidade que eu mando toda a minha energia para o jovem monarca. Deve ser um ataque poderoso, certo? Suho avança e desfere um soco na parede, porém o resultado não é muito empolgante. Ele e Beru ficam surpresos e a Formiga das Sombras fala que não foi um soco tão diferente do normal. Suho fala que ao menos é diferente da habilidade de vínculo que ele tem com o Gray. Ezio fica surpresa. Esse foi todo o dano que ele conseguiu causar depois de usar
toda a minha energia. Suho se pergunta se isso aconteceu porque o carregamento da habilidade estava em 0%. O sistema não explica como ele consegue carregar, então o garoto não sabe como usar. Nesse momento, Beru fala que tem um pedido. Posso comer os cadáveres dos demônios que você transportou para a Dungeon das Sombras? Suho diz que não. Ele trouxe os demônios porque gostaria de extrair suas sombras depois. Beru entende. Você nunca usou a extração de sombras em demônios antes. Que tal testar agora? Suho estende sua mão e diz: ergam-se, porém nada acontece. O sistema envia um alerta. A mana dos demônios é corrompida. A extração de sombras não está disponível. Suho fica surpreso ao saber disso e Beru conclui: até mesmo o Monarca das Sombras não consegue usar a extração em demônios, já que suas almas são corrompidas. É por isso que ele os invoca através de um contrato, igual o que ele fez com a casa Ladir. Suho responde: não há nada o que possamos fazer com as almas corrompidas então. Beru pode comer todos. A Formiga das Sombras agradece e vemos Essil chorando. Não acredito que ele me chamou de corrompida. Que cruel. Suho se aproxima com uma poção em mãos e diz: aqui, vai se sentir melhor depois de beber essa poção. A garota agradece. Sinto que estou sendo uma inconveniência para você. Suho dizia, parando para pensar: você provavelmente não tem nenhum lugar para morar agora. Pode usar essa área da cidade livremente. Essil fica surpresa. Jovem monarca, você está indo assim tão longe para me ajudar? Uma parte da Dungeon das Sombras foi designada para o território das chamas. A proprietária desse lugar é Essil Ladir. Suho sorri e responde: você é minha companheira de time. Não se apegue a esses detalhes. De repente os dois ficam surpresos. Beru já havia comido os 3 demônios. Suho pergunta o que aconteceu e a formiga responde: jovem monarca, na memória dos demônios encontrei uma pista sobre o apóstolo dos Itarim. Suho fica surpreso ao saber daquela informação. E Beru dizia: vou te contar o que vi nas memórias deles agora. Mas antes de falar sobre eles, tem algumas coisas que precisa saber. O pó estelar já está sendo distribuído na Terra. E as névoas flamejantes são monstros do universo exterior. Essil fica surpresa e está dizendo que o reino infernal não era o único lugar onde o pó estelar estava sendo distribuído. Suho fica surpresa ao saber que as névoas flamejantes são originais do universo exterior. Beru completa: seja destino ou coincidência, os demônios que comi são relacionados ao Brock e à guilda da hiena do campo da montanha Guanak. Esses demônios receberam suprimento de humanos da guilda da hiena, que precisavam ser corrompidos em névoas flamejantes para que pudessem ser usados como materiais para o pó estelar. Há outros lugares que também está produzindo o pó estelar e eles chamam esses lugares de fábricas. Para resumir o que aprendi, a guilda da hiena sequestra humanos, a guilda ceifador transporta os humanos sequestrados para as fábricas e a fábrica então usa esses humanos para criar o pó estelar. Tenho certeza que os Itarim estão por trás desses 3 lugares. Suho entende, tudo isso é relacionado à invasão dos Itarim, porém Beru revela algo mais. Foi um humano que criou esse sistema de produção de pó estelar. Suho fica surpreso, quem seria esse humano? E Beru responde: descobri que um humano está ajudando o apóstolo dos Itarim, que está escondido em algum lugar na Terra. Essa pessoa é o vice-presidente da guilda Ceifadores, Lee Min-sung. Se o investigarmos, vamos conseguir chegar até o apóstolo dos Itarim. De repente vemos uma grande coletiva de imprensa. De repente alguém aparece saindo daquele lugar e vai até os repórteres. Esse é Lee Min-sung. Ele estava rodeado de seguranças e os repórteres diziam: Sr. Lee, eu gostaria de te entrevistar. Como foi a investigação da Associação de Caçadores? O homem responde: as investigações me consideraram inocente. Era o esperado, claro. Outro repórter então pergunta: o senhor realmente não sabia sobre o sequestro de pessoas feito pela guilda hiena, mesmo a guilda Ceifadores os patrocinando? Recentemente houve muitos caçadores morrendo no campo de Xiu, que está sob a administração da guilda Ceifadores. O que tem a dizer sobre isso? Lee Min-sung faz uma cara triste e responde: nós da guilda Ceifador apenas fizemos nosso melhor pelo mundo que foi jogado no caos, depois do grande cataclisma que aconteceu há 2 anos atrás. A razão por que patrocinamos a guilda hiena foi porque queríamos ajudar a guilda deles, que consistia principalmente de caçadores de rank D, a ficar mais forte e ser capaz de ajudar o mundo. Mesmo a abertura do campo de Xiu para caçadores de fora da guilda Ceifador também foi porque pensamos que seria um lugar onde novos caçadores poderiam ganhar uma boa experiência. Não sabíamos que as ações que realizamos com tão boas intenções iriam produzir um resultado desses. Se eu fosse mais cuidadoso administrando tudo isso, não teriam ocorrido tantas mortes. Os repórteres ficam surpresos. Lee Min-sung começa a chorar copiosamente. Suas últimas palavras são: me desculpem por ter causado tantos problemas. O homem segue seu caminho e os repórteres comentavam: se o que ele disse é verdade, então a guilda do ceifador é apenas uma vítima? Acho que sim. Mesmo a associação de caçadores disse que eles são inocentes. A guilda ceifador tem feito coisas tão boas até agora, não? Então eles não são basicamente heróis. Ao ouvir aquilo, Lee Min-sung sorri. Ele dizia em pensamentos: fazer uma atuação dessas é fácil para mim, que costumava ser a maior estrela da Ásia. Ainda tenho ótimas habilidades de atuação, mas deixando isso de lado, a associação de caçadores
Eu não estava esperando que aquele velho me mandaria embora sem muito interrogatório. Min Sung se lembra do presidente Wo Jin-chou. Ele dizia em pensamentos: não importa, parece que a Associação de Caçadores ainda não sabe que sou a origem do pó estelar que está atualmente no mercado. Porém vemos que ao fundo alguém estava vigiando os passos de Min Sung. Aquele é Sung Su-ho, que dizia: então esse cara é o Lee Min Sung. Beru o que acha? Sente a energia do Zitarin vindo dele? Beru fala que não sente nem um pouco. E Su-ho pergunta: isso quer dizer que ele não está sendo controlado pelo Zitarin? Beru responde que sim, é isso mesmo. Su-ho falava: bem, agora temos certeza. Ele se prepara para atacar, mas Beru o impede. Você não pode fazer isso, jovem monarca. Sei que já derrotou alguns inimigos fortes, mas dessa vez vou arriscar minha vida para te impedir. A mana que sinto de Lee Min Sung é... E de repente o vice-presidente da guilda ceifadores olha para trás. Ele pressente algo, porém Su-ho e Beru já tinham se escondido. Um dos membros da associação pergunta o que aconteceu e Min Sung responde que não foi nada. Beru então diz para Sung Su-ho: você não está em um nível que possa derrotá-lo. Lee Min Sung é um caçador de rank A e está gostando do vídeo, então deixe seu like. Demos uma garrafa de bebida e alguns petiscos em cima da mesa. Lee Min Sung estava com uma mulher que o abraça. Ele pede para a garota ter calma e acompanhava as notícias pelo celular. O homem dizia: só por agir um pouco, a opinião pública mudou completamente. O vice-mestre da guilda ceifadores, Lee Min Sung, está livre das acusações pela associação. As contribuições da guilda ceifadores ao bem-estar público estão sendo reveladas uma por uma. A abertura do campo da estação de Seo é para o benefício dos caçadores novatos. Apesar do incidente da guildiana, o vice-líder Lee Min Sung continua com seus atos de boa vontade. Percebemos que naquele lugar estavam outros homens e mulheres, além de garrafas quebradas e um homem ferido caído no chão. De repente uma mulher chega até ali e diz: oh, mas olha só quem é, o herói da indústria de caçadores. Deveria ter entrado em contato comigo primeiro, se iriam vir para cá. Vocês podem ir embora. A mulher manda as garotas e homens que estavam ali saírem. Lee Min Sung dizia: estou em posição onde tenho que reportar tudo. A mulher responde que não, sabe que não foi isso que eu quis dizer. Ela sorri e dizia em pensamentos: essa personalidade, nascida em berço de ouro e agora é uma estrela coreana tão jovem. Bom, acredito que esse orgulho é compreensível. Claro, esse orgulho foi completamente esmagado depois do grande cataclisma. Apesar de haver uma grande comoção por causa de uma celebridade como ele se tornar um caçador de rank A, o motorista de Lee Min Sung tinha despertado como um dos raros caçadores de rank S da Coreia. Essa história foi publicada nos jornais e o foco acabou sendo em seu motorista. Foi esse o momento em que a hierarquia que sempre foi mantida com Lee Min Sung no topo foi virada de cabeça para baixo pela primeira vez. Mas de algum modo, seu motorista Lin Tae-gil criou a guilda ceifadores. A mulher queria falar de negócios e Lee Min Sung pergunta o que seria. Ela diz que ele não precisa fingir ignorância. Estava falando do pó estelar. Ela queria comprar alguns lotes desta vez. Isso seria possível? Min Sung responde: você não ouviu os rumores? O método de distribuição e uma das fábricas foram destruídas. Não tem como ter suprimento suficiente para fazer lotes. Mas a mulher dizia: eu tenho certeza que o grande Lee Min Sung teria seu jeito de fazer isso. Ele diz que vai tentar conversar com seu sócio. Ele dizia: preciso encontrar aquele cara. Ele parou de cumprir minhas ordens recentemente, aquele garoto. Vemos então uma criança dentro de um prédio. Ele toca no vidro da janela. Seus olhos eram amarelos. E ao seu redor vemos várias pessoas que possuem uma auréola amarela em suas cabeças. Esses são caçadores controlados pelo apóstolo de Tarin, que seria aquela criança. Enquanto isso, na Dungeon das Sombras, vemos os goblins atacando. Gray rapidamente derrota alguns deles, mordendo e arrancando seus braços e pescoços. Esse também estava treinando e atingia aqueles goblins com sua lança. Do outro lado, Su-ho utiliza suas manoplas de vulcão para atacar. Os goblins não tinham chance alguma contra esses três descendentes dos monarcas. Sung Su-ho estava sério naquele treino e dizia: agora vou invocar a próxima rodada de goblins. Beru observava e dizia em pensamentos: jovem monarca, ele deve estar se sentindo impaciente por causa do que conversamos agora há pouco. Nosso objetivo é obter informações do apóstolo do Zitarin e de Lee Min Sung, que está no topo da distribuição de pó estelar. Devemos assumir que uma batalha vai acontecer quando abordarmos Lee Min Sung. Su-ho pergunta como iriam tirar a informação sobre o apóstolo do Zitarin. E Beru responde: se ele não nos contar, então é só comer ele e pegar a informação. O monarca das sombras permitiu que eu comesse humanos, contanto que fossem identificados como malignos. No entanto, isso acontece apenas se derrotarmos o Lee Min Sung. Quando estávamos visitando a associação de caçadores, vi caçadores de vários ranks, mas baseado em minha habilidade de detetive
detecção da força dos outros. Jovem monarca, você é um rank C, o Gray é rank D, e Seal é rank C. Quando você e Gray se combinam, mal passam do rank B, enquanto também a diferença de força no mesmo rank, normalmente 10 ranks D, seriam necessários para derrotar um rank C. Ainda somos fracos demais para derrotar a guilda Ceifadores. E o Lee Min-sung, que é um rank A, e Seal pergunta qual é o rank do Beru, e ele responde que é um general. Ela pergunta se ele não seria apenas um soldado, e Beru fica furioso. Suho estava decepcionado com aquelas palavras, e por isso treinava arduamente. Ele completa a missão diária de limpeza de dungeon e coleta as recompensas. Recuperação de condição, pontos de atributos mais 3 e uma caixa aleatória. Suho percebe que o valor não aumentou, mesmo depois de matar mais goblins. Ao que parece a recompensa oculta era algo de apenas uma vez. Ele abre a caixa aleatória e obtém o item Anel das Cinzas. E com ele, seus sentidos aumentam em mais 5. Suho fica feliz, seus sentidos agora estavam com 29 pontos mais 5. Mas de repente ele fica sério e percebe que isso não muda a sua situação atual. Eventualmente não vou mais ser capaz de subir de nível caçando goblins. E caçar os demônios também só aumentou o dano do chifre de Vulcan em 3%. Quero ficar mais forte e mais rápido, mas não tem muitos jeitos de fazer isso. Se eu quero subir de nível, acho que preciso entrar em dungeons e matar monstros. Em sua casa, Suho dizia: tudo o que tive hoje foi gente entrando em contato comigo para escavações e coletas. Acho que não tem como ninguém querer usar um rank E como eu em um time de ataque, mas entrar e invadir um portal é ilegal, baseado nas regras da Associação de Caçadores. Beru então pergunta, enquanto a ser avaliado de novo na Associação de Caçadores. Suho responde, um despertar duplo seria anunciado na página principal da Associação dos Caçadores, então é melhor evitar esse tipo de coisa. Agora que sei que o apóstolo dos Itarim está aqui na Terra, quero evitar uma situação em que percebam minha existência e me usem como uma fraqueza do meu pai. Eu já não consigo derrotar Lee Min-sung se tivermos que lidar com o apóstolo também. Beru então fala, eu não acho que você precise ficar preocupado com o apóstolo dos Itarim. Se o apóstolo chegou aqui mais rápido que eu, então provavelmente ele não é tão forte, devido à influência da transferência dimensional. Suho fica surpreso ao ouvir aquilo, e Beru continua, para seres de outros universos usarem a transferência dimensional, eles devem possuir a rachadura dimensional. A parede exterior da rachadura dimensional é muito estreita, faz ser difícil para a mana passar através dela, e também criaria uma resistência. Mesmo se alguém tentar expandir à força as paredes externas, ela se restaura sozinha muito rápido, então demora mais tempo e energia para alguém performar uma transferência dimensional, dependendo de quanto a mana ele tem. Essa é a razão porque o grande exército de Itarim, que está lutando no universo exterior, e o Monarca das Sombras não podem vir para esse universo tão facilmente. Suho entende. Para resumir, o apóstolo está muito fraco para fazer a transferência dimensional muito rápido. Vendo como o apóstolo não apareceu e só usou o Brock e os demônios, isso faz sentido. Se esperarmos que a invasão dos Itarim continue, agora seria a melhor chance de eu ficar mais forte. Beru se perguntava se estava na hora e se lembra de sua conversa com Jinwoo, que disse, Beru, já que você não sabe a situação da Terra agora, vou deixar decisões necessárias e processos importantes sob sua responsabilidade quando estiver lá. Se precisar de ajuda, pega isso e vá até ele. Ele definitivamente vai ser bem útil ao Suho de muitas maneiras. Jinwoo dá uma chave das sombras para Beru e voltando ao presente, a formiga dizia em pensamentos, a outra razão pela qual meu Lorde me deu essa chave. Vou usá-la, jovem monarca. De repente, Suho se lembra de algo e diz, porque eu não pensei nisso antes. Tem um método para entrar em um portal sem atrair atenção, sem nem quebrar alguma regra da associação. E estava tão perto de mim. Ele pega seu celular e liga para alguém. Suho vai até um prédio enorme e tem uma reunião com um homem que diz, há quanto tempo, Suho? Acredito que essa é a primeira vez que nos vemos depois de seu despertar. Estava me perguntando por que você de repente queria me encontrar. Não esperava que me trouxesse uma proposta de negócios. Você cresceu tanto. Suho responde, trouxe uma proposta para você, em que não vai ter nenhuma desvantagem. Beru diz que era como esperado do jovem monarca e pensar que encontraria ele primeiro, a pessoa que meu Lorde mencionou, Yojinho. Aquele à frente de Suho é ninguém menos do que seu tio Yojinho, o melhor amigo de seu pai Sun Jinwoo e marido de sua tia Jin-ah. Ele dizia, então está falando que quer que eu te ajude a entrar em um portal, é isso? Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.